Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Puxa vida, esse vai ser o livro mais fácil de ser encontrado. Gênesis capítulo 2, verso 15. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: Ora, a serpente, a mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Diga comigo: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Peça ao Senhor para falar com você. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita cada um agora com a tua palavra bendita, com a tua palavra poderosa. Meu Deus e meu Pai, faz aquilo que só o Senhor consegue fazer. Fala com aquela voz inigualável, aquela voz poderosa que muda o nosso ser, que transforma o nosso interior. Meu Deus e meu Pai, toca agora no mais íntimo da nossa alma. Querido, esse texto sagrado, conhecidíssimo de todos, desde a infância, nós já ouvimos falar da história de Adão e Eva, talvez até nas escolas, num tom irônico, sarcástico, talvez algum professor tenha mencionado a respeito da criação da humanidade. E se bem o que contrapõe a isso é uma outra teoria, que é a teoria da evolução das espécies, do Big Bang, que são teorias. Quando eu digo teoria é porque não tem como ter comprovação científica, mas é uma teoria muito mais difícil de ser acreditada, e eu até confesso que tem que ter muito mais fé, porque quando você começa a procurar nesse viés, existe um princípio chamado causal. O que é isso? Você tem que procurar a causa de alguma coisa. Tudo que existe tem algo que ocasionou, que provocou, seja um movimento, seja a existência de qualquer coisa. Então você vai fazendo aí a busca e você não encontra uma origem para essa explosão. Você não encontra uma origem, uma explicação para que, quando tudo começou lá atrás, para num determinado ponto de raciocínio. E aí você não tem mais a causa dessa explosão. Você não tem mais o que explica o que vem antes disso. Então remete a uma fé tremenda de acreditar que não se tem o que explicar. E a palavra de Deus fala a respeito da criação. E Deus, no seu poder criador, Ele cria o ser humano. E aí passa a existir a história da humanidade. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e colocado num jardim para lavrar, para cuidar. E a Bíblia diz que alguma coisa acontece na realidade. Um animal foi possuído do espírito de engano, Satanás, o opositor a Deus, e ele então, através daquela estrutura terrena que era o corpo de uma serpente, porque não tem como um espírito existir no mundo se ele não tiver um corpo. Então ele se manifesta e ele então propõe a mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Esta propõe ao homem que eles desobedeçam a Deus.
O texto que nós lemos, o primeiro, conta que Deus deu uma ordem dizendo: olha, vocês podem desfrutar de tudo desse jardim. Só tem uma coisa: da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer desse fruto, porque do dia em que fizer tal coisa, vocês morrerão. Então Deus estabelece o limite, porque Deus, o Criador de todas as coisas, sabe aquilo que pode nos causar mal. A Bíblia diz que Eva ouviu a proposta da serpente, e Satanás distorce as palavras de Deus. Nós vimos de uma maneira muito clara. A serpente disse: olha, Deus não está preocupado se vocês vão morrer ou não. Deus está com receio de vocês se tornarem como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a partir dessa atitude, porque eles acabam desobedecendo, e uma tragédia entra na humanidade. De lá para cá, pecado tem sido transferido de pais para filhos. Não precisa ensinar uma criança a pecar, já vem embutido. As coisas erradas, parece que já vem uma tendência a fazer. Se você repreender uma criança para que ela não faça algo, parece que incita dentro dela uma vontade, um desejo de fazer exatamente aquilo para a qual ela foi recriminada. Então a humanidade veio como uma tragédia que destruiu realmente a raça humana. E agora uma pergunta que eu quero fazer para todos, para que possamos refletir nessa noite: por que aconteceu essa tragédia? Por que aconteceu este mal? Este mal que marcou a história. Existem muitas tragédias no mundo, mas nenhuma se compara a essa, porque esta foi a causal de todas as outras tragédias do homem. O dia que você começar a conversar com a tentação, certamente também vai acabar em tragédia na tua vida. O começo deste mal foi naquela mulher está conversando, está ali, talvez dando asas aos seus pensamentos, pensando nas possibilidades de desobedecer à vontade de Deus ou não. Fomos criados para a glória de Deus, e quando nós pecamos, estamos desobedecendo. A Bíblia diz que a palavra pecado significa errar o alvo. Estamos indo contra aquilo para qual fomos criados. Então entenda que o pecado, ele é precedido pela tentação. Então quando nós começamos a ser tentados com alguma coisa que você sabe que é ruim, que é contrário à vontade de Deus, a Bíblia até nos ensina a fugir da tentação. Aliás, os discípulos foram orientados a orar assim, para que Deus pudesse livrá-los da tentação, porque andando por um caminho da tentação, é quase certo que vamos cair em pecado. Deus avisou que o pecado ia trazer morte. Deus deixou muito claro. Adão também, ele viu, quando Eva trouxe lá o fruto proibido, já comido talvez pela metade, mas ele também não se posiciona, ele também ali não organiza aquela situação. E muitas vezes nós também omitimos diante daquilo que tem que ser feito. Nós deixamos de agir quando nós temos que nos posicionar. Isso também é um pecado, é o pecado da omissão. E obviamente vai vir as consequências. Agora, eu queria que eu e você pudesse pensar. Deus, vendo todo aquele quadro, Deus não interfere em nenhum momento, porque Deus deu para o homem o livre-arbítrio. E até hoje, talvez existam situações num quadro de tentação, e ali talvez o inimigo pudesse entender isso, porque Deus age sobre os seus princípios, e o livre-arbítrio é inviolável. O que Deus faz pelo seu amor e misericórdia foi ter provisionado
o sacrifício de Jesus, para que aquele que aceitasse esse sacrifício na sua vida pudesse ser redimido e salvo. Pensa comigo, o que é mais gostoso do que receber a presença de Deus todos os dias? A Bíblia diz que ali Adão e Eva todos os dias na viração do dia, sabe aquele horário que dá aquela depressão, que as pessoas ficam assim meio chururu? A Bíblia diz que Deus descia para conversar com o homem. Então aquilo que talvez os homens ficam tristes, talvez seja a saudade desta manifestação de Deus na terra. Era um momento de maior alegria, porque era quando a glória de Deus enchia aquele paraíso. A presença de Deus, querido, não tem nada que se compara, porque onde Deus está, as trevas têm que sair, porque Ele é a luz. Onde Deus está, a enfermidade vai embora, porque Ele é a cura. Onde Deus está, até a tristeza salta de alegria, porque Ele é felicidade plena. Ele é o supridor de todas as coisas. Deus é a resposta do âmago, da sede da humanidade, daquele vazio existencial. Deus é a resposta. Deus é a paz que excede a todo entendimento. Deus é a fonte de alegria, de força e de vitória. O homem tinha todas essas coisas. O homem possuía aquilo que a humanidade hoje busca. O homem já possuía todas essas coisas. Às vezes procuramos essas coisas em coisas nessa terra. A Bíblia diz que lá era um paraíso. Significa que não havia falta de nada. Não havia falta de comida, não havia falta de paz, não havia falta de nada. Agora, se eles possuíam tudo isso e possuíam a presença de Deus, o que é que seria melhor do que tudo isso? O que é que seria melhor do que andar com Deus e estar no paraíso? Sabe, Satanás fica sondando a espécie humana, e ele fica tentando procurar coisas que sejam sedutoras, e ele então chega com a única coisa que poderia ser diferente daquilo. Tem algo que poderia ser mais sedutor, segundo a ótica de Satanás. E foi nessa ótica que ele chegou e disse: olha, se vocês desobedecerem, vocês serão como Deus. Diga comigo, ser como Deus. Querido, olha, a coisa mais tentadora do que ter Deus é ser Deus. Imagina, Satanás joga o veneno, e o veneno que ele mesmo provou, porque um tempo atrás, ele que era o aferidor de toda beleza, ele que era a glória de Deus nessa terra, a Bíblia diz que o orgulho entrou no seu coração, e ele diz: eu vou ser maior do que Deus. E por causa disso, ele é deposto do seu cargo, ele é banido do lugar celeste, e ele vira demônio. Até então ele era um anjo de luz, mas agora ele vira o demônio. O demônio é aquele que não tem a glória de Deus, é aquele que se rebela contra Deus. O que nos impede de viver um relacionamento pleno com Deus não é Ele, não é Deus, porque Ele quer o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou, mas muitas vezes nós não queremos. Nós queremos ser deuses. Eu quero governar minha própria vida, eu quero mandar no meu nariz, eu quero dar as ordens. Ter um Deus significa que agora Ele é o Criador, significa que Ele tem propósitos e planos para a minha vida. Mas eu ser Deus, eu dito as minhas normas, eu dito as minhas regras, eu sou guiado pelos meus apetites, eu governo a minha vida, eu faço o que eu bem entender. Tem muita gente querendo ser Deus. E qual é o problema disso? O problema
é que eu e você não temos os atributos que só Deus tem. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Deus é onisciente, Ele é sabedor de todas as coisas. Agora, eu querendo ser Deus, eu estou arrogando toda a minha vida para o meu controle. E Deus respeita isso. Se você quiser ser Deus na tua vida, você se torna um Deus da sua vida. É o livre-arbítrio, você que controla, você que dá as ordens, você é o dono do teu destino, você é o dono das suas decisões. Querido, ser Deus sem os atributos de Deus resulta em fracasso, resulta em esforço medonho e desgaste. Tem hora que tem pessoas que sofrem tanto porque querem ser deuses, mas não tem o poder que Deus tem. Quer resolver tudo com a sua beleza, com a sua inteligência, com o seu esforço. E querido, se tudo dependesse de você, ainda tem coisas que estão fora do teu controle. Você depende de outras pessoas, você se relaciona com este mundo, então não tem como ser Deus. Mas às vezes a gente não entende, a gente quer ser Deus, a gente ignora a sua palavra e a gente começa a dizer: eu vou fazer assim porque assim é melhor, eu vou dizer isso porque isso é o que precisa ser dito. Eu e você fomos feitos para estar ligado com Deus. Por isso que todo dia Deus descia para conversar com o homem. Sabe, nós não podemos sair desse papel. Quando a gente fala que a gente é cristão, nós temos que querer algo mais do que isso. Precisamos ter experiências com Deus. Ser Deus nos faz ir no nosso limite. Quando você não ora, você está dizendo: eu não preciso de Deus agindo na minha vida, eu dou conta de resolver isso. Eu não preciso orar, eu não preciso invocar uma ação sobrenatural, porque eu dou conta do recado. Quando você não ora, você deixa de confiar em Deus para confiar em você mesmo. Nós estamos sendo arrogantes, soberbos, estamos puxando a responsabilidade, estamos nos destruindo, porque estamos tentando viver sozinhos, viver sem a ação de Deus. A maior decisão que você vai tomar na tua vida é você dizer: Deus, venha reinar na minha vida, porque eu não quero ser um Deus da minha própria vida. Eu quero que o Senhor seja aquele que governa, aquele que reina, aquele que controla, aquele que dá as ordens. Você tira a coroa de você e coloca aos pés do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Você tira a coroa e coloca um avental de servo e fala: Senhor, o que o Senhor quer? Como fazer? Às vezes nós também invertemos. Às vezes você faz com que Deus seja o teu servo, e Deus viva ao teu redor. Você, nas suas orações, você diz: Deus, faz isso, faz aquilo. E aí é você que está reinando, e Deus passa a ser o servente na tua vida. Será que eu posso servir a Deus? Nós oramos aqui pelos diáconos, que são pessoas que servem a Deus. Os líderes de célula, as pessoas envolvidas, elas têm uma atitude de serva. Mas às vezes a gente ignora o que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Ali está revelada, expressa a sua vontade, e a gente cria a nossa própria Bíblia, porque a gente é Deus. Então a gente dita: não, eu acho que tem que ser assim, no meu entendimento Deus vai agir deste modo e desse outro. Aí você começa a escrever a tua própria Bíblia, dizendo: segundo Alex capítulo 3 verso 2, é assim que vai acontecer, e assim assado. Quem está entendendo, diga amém.
A palavra de Deus fala a respeito do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava dizendo para o pai: eu não quero um pai sobre a minha vida. O pai tinha 2 filhos e os filhos tinham tudo, mas o filho pródigo fala: não, eu tenho tudo, mas eu não quero um pai sobre mim. Eu quero andar sobre o mundo. Eu quero viver a vida regaladamente. Eu quero fazer o que eu quiser. Ter um pai sobre mim significa que agora Ele que dá ordem, Ele que libera. E eu não quero isso. Então eu quero ser pródigo. E a Bíblia fala que ele sai. E vai viver a vida do jeito dele. E o resultado foi perdas, foi ruínas. E quanto mais longe de Deus alguém estiver, mais desgraça acontece. Este homem come lavagem junto com os porcos. E aí ele acorda e ele fala: meu Deus, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tinha dignidade. Até o servo vive melhor. Ele cai em si quando ele chega no seu limite. E aí ele reage. Mas ele estava sendo o pai na vida dele. Ele estava sendo Deus na vida dele. A vida está desgostosa. E é em função da distância que muitas vezes você está de Deus. Talvez você já chegou a um ponto que está querendo chutar, no ditado popular, chutar o pau da barraca. E aí você quer sair pelo mundão. Foi isso que o filho pródigo fez. O pai tentou insistir. O próprio Deus falou com Adão e Eva: o que vocês fizeram? Sabe, quando Deus desce naquele dia, Deus faz de desavisado, tentando entender o porquê. Por que você está querendo ficar longe? E às vezes nós ignoramos a insistência de Deus, ou até a existência de Deus, os desígnios de Deus para a nossa vida. Tudo que Deus precisa para mudar essa história é simplesmente que você reconheça e fale: eu não quero um Deus na minha vida que não seja o Senhor. Eu não quero alguém que governe a minha vida a não ser Deus. Aí você volta para a direção do Pai. A Bíblia diz que aquele filho pródigo, ele andava descalço pelo mundo, porque eram assim que os escravos andavam. E ele não tinha noção disso, porque ele estava escravo dos seus apetites. Ele não tinha um anel no seu dedo. Para a gente entender melhor na nossa linguagem de hoje, ele tinha um cartão de crédito sem limites. Ele podia gastar, mas um dia a conta chegou para ele pagar, e ele não tinha com o que pagar. Sempre vai dar errado longe de Deus, enquanto você estiver sendo Deus da tua vida. Mas qualquer um pode voltar se quiser. Deus não é um tirano querendo um trono. Deus não é um pai que quer exibir o porrete para dizer que Ele manda na nossa vida. Pelo contrário, o pai estava de braços abertos, esperando a volta do filho. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus. Querido, às vezes eu me pego em estado de rebeldia, quando eu deixo de orar, porque eu acho que eu vou conseguir resolver com a minha habilidade. Quando eu deixo de confiar e uma ansiedade toma conta do meu coração, eu estou esquecendo de quem é Deus.
Isso é um caminho muito perigoso, porque é assim que começou com Eva. Ela esqueceu que ela estava diante do provedor, que ela estava diante da vida, que ela tinha tudo o que precisava em Deus. Às vezes nós caminhamos por esses caminhos, e pode ser talvez Satanás colocando o veneno que ele experimentou. A Bíblia diz que Satanás, esse anjo decaído, em estado de rebeldia, ele ronda pela terra, procurando quem possa tragar. E é assim que ele vai fazer, de uma forma sutil, e você não percebe. Você começa a ficar indiferente com as coisas de Deus. Você já não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Você já não sente mais alegria. Você está querendo até se aventurar a andar só. Mas eu quero desafiar você nessa noite a reconhecer a dependência que você tem de Deus. Que a nossa oração nessa noite seja: meu Deus e meu Pai, eu não me atrevo a ser Deus. Talvez você não tenha entendido os detalhes dessa tentação em Gênesis, mas é o que muitas vezes nós estamos vivenciando. Às vezes eu fico orgulhoso, não vou pedir ajuda para alguém. Às vezes eu não quero me submeter a uma autoridade de alguém. Esse é um caminho que me leva para a distância de Deus. Quero convidar você a ficar de pé no teu lugar. Eu queria que você fizesse essa oração ao Senhor, pedindo que o Senhor pudesse colocar humildade dentro do teu coração. Humildade não tem nada a ver com você andar com roupa simples. Não tem nada a ver com você andar com um carro ruim. Não tem nada a ver com estereótipo. Humildade significa você reconhecer que depende de Deus, que precisa dele. É você fazer da oração a tua fonte de existência. As coisas de Deus serem prioridades. Porque eu não posso, eu não consigo, eu não sobrevivo neste mundo sem a presença de Deus. Uma vez Moisés falou para Deus: se o Senhor não for, não nos faça subir deste lugar. Uma vez Jesus estava diante de Pedro, e Pedro fez essa declaração: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Meu Deus, se não for para Te servir, se não for para andar na Tua presença nessa terra, que graça tem a vida? Porque nada pode oferecer aquilo que só o Senhor tem. Esse é o entendimento daquele que reconhece o Senhor. A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da tua carne o teu braço direito. Maldita é aquela pessoa que acha que a sua habilidade vai ser o seu instrumento de conquista, a sua mão direita, a mão que indica ação, que indica conquista. Sabe, nessa noite é hora de você se humilhar diante de Deus, porque quando você assim o faz, a Bíblia diz que Ele nos exaltará. Sabe o que faltou naquele dia? A Bíblia diz que Deus, quando pergunta para eles o que eles tinham feito, era só reconhecer: meu Pai, meu Deus. Adão e Eva podiam ter dito: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nos perdoa, me dê o teu indulto de graça. Reconheça o erro e peça perdão. Mas não, eles já estavam iguais a Deus.
Ali na hora já estava justificando: olha, eu pequei porque a mulher que o Senhor me deu me influenciou. A mulher também disse: olha, eu também pequei porque a serpente me contou a história. Ele não entendia a necessidade da presença de Deus. Estavam dispostos a pagar pelo erro, a justificar. Que Deus tire toda a arrogância da nossa vida, as respostas prontas que nós temos. Coloque a tua mão sobre o teu coração.